Bom dia, meus irmãos. Gostaria de trazer uma palavra breve nessa manhã. Nós temos alternado, em estudos um pouco mais longos e algumas palavras mais breves, mas de forma alguma elas diferem na sua profundidade. Não porque sejamos nós que estamos falando, mas porque tudo baseamos nas Escrituras, na palavra de Deus. Que Deus os abençoe e Deus guarde o seu dia. Nós temos visto muitos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm trazido ao povo palavras de esperança, palavra que conforta o coração, mas também palavras de exortação, palavras que trazem à nossa mente e coração a responsabilidade que temos como povo de Deus. Eu louvo ao Senhor por todas essas vidas, que Deus os continue usando. E nessa manhã eu gostaria de trazer uma palavra de esperança também. Uma esperança para esses dias, para os nossos dias, mas também aquela esperança que faz com que olhemos para a vida eterna. E essa palavra está no Evangelho de João, que é o evangelho que eu tenho estudado muito nos últimos dias, principalmente ali os capítulos 6, 7 e 8. Hoje a leitura é no capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Talvez num primeiro momento, você lendo esse texto, você fique meio confuso. O que é que Jesus Cristo está querendo dizer aqui? Ele fala sobre porta, ele fala sobre ser pastor, as afirmações, algumas das afirmações eu sou de Jesus, que Jesus faz ao longo do seu ministério. Nós não temos essa cultura do cuidado de ovelhas, pelo menos aqui na nossa região, talvez fique um pouco complicado de compreender. Mas ele vai dizer aqui, eu sou a porta. A única maneira pela qual o homem pecador pode se tornar uma ovelha, ou seja, pode se tornar filho de Deus, é através do sacrifício de Jesus Cristo. É crendo na morte de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Nesse sentido, Jesus é a porta, é o único meio, a única maneira, a única passagem, digamos assim, de um mundo de pecado, de perdição, para a vida eterna, para a certeza do cuidado de Deus. Esse é o primeiro ponto. Só há uma maneira. Jesus, ele não é apenas um bom exemplo. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um exemplo de alguém tão abnegado, tão bondoso, com tanta certeza e com tanta convicção, a ponto de morrer. Não, ele é muito mais do que isso. A morte de Jesus é a única maneira de se tornar filhos de Deus. A gente chama isso de morte vicária, ou morrer no lugar de alguém. Jesus morreu no seu lugar para que você se tornasse ovelha, ou seja, se tornasse filho de Deus. João vai falar lá no capítulo 1, e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse é o primeiro ponto. Jesus é a porta, ele se diz, eu sou a porta, justamente por causa disso. A segunda coisa, ele diz, eu sou o bom pastor. Não há dúvidas aqui, é lógico que Jesus está se referindo a si mesmo como o bom pastor. Ou seja, Jesus é aquele que garante a salvação através da sua morte, e Jesus é aquele que mantém os salvos, que cuida dos salvos. Jesus então traz para si essas duas figuras. Através dele somos salvos e por meio dele continuamos sendo salvos e cuidados. Espero que você tenha compreendido então dessas duas figuras que Jesus coloca aqui. O bom pastor é o próprio Jesus Cristo, aquele que cuida de nós, portanto. Talvez você tenha ótimos pastores na sua igreja, pastores dedicados, homens de Deus, homens de fé, mas eles não morrerão por você. E ainda que o fizessem, ainda que
esse pastor que cuida da sua igreja morresse, seria inútil para a salvação, para a vida eterna, seria inútil, não adiantaria de nada. Esse bom pastor que cuida da sua igreja, que estuda, que prega a palavra com fidelidade, é um sinal do cuidado do supremo pastor que é Jesus Cristo. Então nós temos aqui duas ideias importantes para que mantenha a esperança no seu coração. Primeiro, se você confia em Jesus Cristo, acredite, Ele cuida de nós. Se você confia em Jesus Cristo, acredite, Ele garante a nossa salvação. Não tenha dúvida disso, né? Dentro do contexto do capítulo 10 ainda, Jesus vai falar que aqueles que o Pai dá para Ele, jamais serão lançados fora. Ou seja, o cuidado de Jesus também se refere a manter a salvação e principalmente se refere a isso, né? No versículo 10 que nós lemos, ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Muitas vezes esse texto é usado apenas para tentar ensinar para nós que a nossa vida aqui nessa terra tem que ser uma vida de abundância de bens, de saúde. Ainda que isso possa acontecer, e não vai acontecer com 100% dos crentes, a grande maioria terá vidas humildes e muitos de nós adoeceremos, isso significa que Deus garante para nós a vida eterna. Nada do que você possa fazer, nada do que ninguém possa fazer, pode anular o plano de salvação. Confie nisso. Jesus é a porta porque Ele é a única maneira de ser salvo. Jesus é o pastor porque Ele cuida dos salvos. Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Senhor que conduz aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ou seja, enquanto estamos aqui, o Senhor Deus garante a provisão, o sustento e aquilo que é necessário para uma vida digna. E olhe para o futuro acreditando que Ele garante a nossa salvação. Deus te abençoe, guarde e tenha um ótimo dia.